Olá pessoal, eu já falei com alguns de vocês na reunião, outros ainda não, mas vamos nos falar durante essa semana e vamos agora já começar a tratar um pouco do artigo, né? A gente falou um pouco sobre, a primeira aula foi um bate-papo bem para explicar qual é o meu papel, né? E o enfoque, né? E como é que vocês começam a pensar, né? Sobre o artigo. Não é bem uma aula, né? Primeira reunião. Na segunda reunião, a reunião 1 para 1, que como eu disse já aconteceu para alguns e para outros ainda vai acontecer. Essa seria então o nosso terceiro contato, terceira reunião, vamos dizer assim, onde eu vou falar com vocês sobre o artigo em si, né? Vamos começar a tratar do artigo e tratar de algumas dicas, algumas sugestões, né? Durante a nossa aula inicial, aquele encontro, né, no sábado, eu dei algumas sugestões e eu falei que seria interessante que se você começasse a juntar algumas informações e me entregassem algumas informações sobre as empresas que vocês estão atuando, ia ser interessante para você mesmo conseguir sintetizar algumas informações. Então agora nós vamos além, porque nós vamos ter que entender um pouco mais ainda sobre essas empresas, né? Vamos fazer um levantamento maior ainda e sobre alguns aspectos. Eu sei que alguns de vocês não são formados em administração, mas todo mundo em algum momento teve uma introdução à administração aí na sua graduação. E algumas coisas que a gente vai falar são coisas da administração que a gente tem que só relembrar, né? A gente tem que voltar a lembrar, e quem não estudou isso, se quiser, acha facilmente aí um livro de introdução que pode explicar. Eu não vou ter tempo de explicar profundamente algumas coisas aqui, eu vou passar meio por cima, mas são temas bastante básicos que você encontra em qualquer material de introdução à administração. E por que falar de introdução à administração? Bom, porque é uma das formas que vai te ajudar a escrever seu artigo, é utilizar conhecimento relativo à administração. A administração científica tem aí 150 anos, né, que ela começou a ser organizada, né, e tem muita coisa interessante que foi feita ao longo desse tempo por vários autores diferentes, com vários enfoques diferentes, e nessa administração da produção se identificou certas características, classificações das empresas que podem ser úteis na hora de você conseguir organizar. E por que organizar? Vamos só lembrar algumas definições básicas. O que é ciência? É a organização do conhecimento. Logicamente que eu estou sendo muito simplista, né? Obviamente. Mas se você consegue organizar o conhecimento usando métodos científicos, você está fazendo ciência, em qualquer área. Nas ciências sociais aplicadas, no caso da administração, nós estamos organizando o conhecimento usando método científico e usando métodos de gestão, de administração, que foram estudados, aprimorados, melhorados ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e a gente chegou ao que a gente tem hoje. Nós estamos tratando, então, de um fenômeno, né, um fato, um fenômeno administrativo, que são as organizações, são coleções de fatos, fenômenos que acontecem todos os dias. E, sob o enfoque da administração, a gente tem alguns textos, algumas teorias que ajudam a gente a compreender esse fenômeno, compreender esse fato. O fato é único, os fenômenos é que podem ter vários enfoques diferentes, né? Sob a administração, você tem um fenômeno administrativo e assim por diante. Bom, não é o caso da gente discutir isso agora. O que nós vamos fazer é conversar um pouco sobre o artigo. Então, de maneira bem simplificada, eu quero que vocês caminhem comigo pensando, como é que eu começo esse artigo? E a gente começa normalmente qualquer artigo, qualquer atividade, pensando no objetivo, onde eu quero chegar. Bom, mas eu não sei onde eu quero chegar. Aí lembre-se da aula, da reunião passada, aí quem está com alguma dúvida, reveja aqueles slides que eu passei, sobre quem é o seu leitor. Quem vai ler o seu artigo? Se você tem como objetivo escrever para esse autor, você tem que conhecê-lo. Você tem que pensar, estou escrevendo para quem? É para outros empresários? É para cientistas? É para estudantes? É para professores? É para pesquisadores? O que as pessoas vão fazer quando elas lerem o meu artigo? Por que alguém procuraria o meu artigo? E aí você vai escrever para esse público. E aí você tem que pensar em algo relevante, algo que tenha valor para essa pessoa. Que ela lê o artigo e ela se satisfaça com aquilo que ela leu, porque aquilo trouxe algum valor para ela. Que valor?
respondeu alguma pergunta, tirou alguma dúvida, desfez algum mito, desfez alguma fantasia que existia sobre um assunto, porque um artigo ele tem que revelar coisas. E essa revelação de coisas, normalmente a gente pode associar, quando você está falando um pouco mais adiante na área científica, sobre questões de pesquisa. Nem sempre você tem uma pergunta para começar um artigo, mas normalmente você tem algum problema a ser resolvido, né? E esse problema está relacionado a uma pergunta. E essa pergunta respondida, ela entrega resultado, ela entrega valor para alguém. Para você, lógico, que realizou o artigo, que realizou o trabalho de pesquisa, mas para o leitor também. Então, que valor as pessoas procuram? Qual vai ser o seu objetivo? É entregar esse valor. Cada um de vocês vai ter um objetivo diferente, um valor diferente e vai pensar especificamente no seu público. Nós jamais teremos um trabalho que atenda a todos os públicos e jamais teremos um público para todos os trabalhos de vocês. Nós teremos vários trabalhos, provavelmente bastante diferentes entre eles, porque cada um tem suas características, tem o seu objetivo, enxergou de maneira diferente. E como é que a gente fala essa questão do enxergar? Nós vamos ter insights ao longo do tempo. Alguns insights são imediatos, outros eles vão demorar um pouquinho para surgir. Alguns insights são descartados ao longo do tempo. E esses insights eles surgem de diversas fontes diferentes, diversos lugares diferentes. Então, só para a gente entender como é que é a questão dos insights, vamos aí pegar. Primeiro, você já tem o seu conhecimento anterior, que ele vem da sua formação, ele vem dos cursos que você fez, tanto da graduação como fora da graduação, qualquer curso que você tenha feito, você aprendeu um monte de coisas. Se você tem experiência ou não, se você tem experiência, também esse conhecimento vem da sua experiência. E se você não tem experiência profissional, você tem experiência no convívio com outras pessoas, com outros profissionais, então você tem algum conhecimento prévio que você tinha antes de começar o Ali. Você já tem também informações sobre as empresas atendidas, que você está dedicando-se a elas. Você conhece os problemas dessas empresas, os mercados que elas atuam, quais são as oportunidades que elas têm ou que deixam de ter, as tecnologias que elas usam. Vocês têm muita informação, tanto informação prévia, quanto informação que surgiu depois que vocês entraram no Ali. O que vocês vão fazer, na maioria das vezes, é relacionar essas informações. Informações que já tinha com informações que você tem. E aí surgem os insights. Então, vocês têm que pensar de forma sintética, tentar resumir o máximo possível e criativa, né? Soltem a criatividade. Usem a criatividade que todo mundo tem. Tem gente que tem mais facilidade, mas isso não quer dizer que não tenha criatividade, né? Tem gente que tem mais, tem menos, mas todo mundo tem algum nível de criatividade. E solte a sua criatividade sempre com foco em quem é o leitor do seu trabalho. Então os insights surgem daí. Então, assim, mas, poxa, eu não preciso ler um livro para ter um insight? Pode ler, pode procurar. Uma das formas que a gente tem, até eu recomendo, é leiam outros artigos, procurem outros artigos científicos relacionados com a área que você está trabalhando, que você está atuando, que isso pode te dar insights, com certeza. Mas os insights, normalmente, eles surgem, às vezes até ao acaso, mas surgem muitas vezes batendo papo com outras pessoas, discutindo os insights que você tem e trocando ideia com os insights de outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho um projeto chamado Mobiliza 360, que é um projeto de uso de realidade virtual, vídeos em 360 graus. Provavelmente eu ainda vou falar uma outra hora sobre isso com vocês com mais tempo. E esse insight para fazer esse projeto, que é um projeto grande, que demorou 1 ano e meio, teve apoio da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, eu recebi uma cátedra da ENAP, então é um trabalho grande, importante, já foi apresentado em eventos dentro e fora do Brasil, foi publicado em revista internacional sobre o projeto e ele surgiu numa mesa de bar. Que bom lugar, né, para surgir um insight legal. Tomando cerveja com um colega e a gente discutindo sobre a gente em viagem, eu comprei uma câmera para lazer, a câmera para filmar em 360 graus, o local onde eu estava, e aí daquela conversa com eles, tomando cerveja, e eu falando para ele, comprei essa câmera, olha que legal, e a gente começou a falar, essa câmera serve para isso, para aquilo, tal. Será que isso não serve para a administração pública? Será que a gente não pode aplicar com essa tecnologia no serviço público, na gestão pública, na política pública? E aí
disso surgiu uma semente, a gente começou a discutir outras vezes, e ao longo do tempo a ideia foi aprimorando, apresentei essa ideia várias vezes para várias bancas, e ela aprimorando se transformou num grande projeto com grande repercussão, e ainda vai render outros frutos, mas isso é só para dar uma ideia para vocês, de que nem sempre os insights surgem de leitura de artigo, eles surgem de conversas, discussões, e aí tem um cara que eu recomendo a leitura, chamado Steven Johnson, e ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, e ele tem um vídeo que eu coloquei o link para vocês assistirem também, chamado De Onde Vêm as Boas Ideias? E ele fala duas coisas importantíssimas sobre as boas ideias. Primeiro, que elas não nascem prontas. As boas ideias têm que amadurecer com o tempo, porque elas vão passando por momentos de refinamento. E esse refinamento acontece justamente quando você choca a sua ideia com outras ideias. Quando você junta o seu conhecimento com as ideias que você tem, com as ideias de outras pessoas, e você faz esse encontro. Esse encontro refina a sua ideia e ela amadurece, e ela muda, ela se transforma até se transformar numa boa ideia. E escrever um bom artigo depende de ter uma boa ideia. E as ideias vêm nesses insights que, como eu disse, podem vir de diversas formas diferentes. Essa aqui que eu coloquei nesse slide é uma das formas. Então eu vou te ajudar, né? Você vai fazer uma síntese sobre como essas empresas se encontram em relação a uma série de características dessas próprias empresas, dos problemas que elas têm, que afetam as empresas, e das inovações possíveis. E como é que você vai fazer essa síntese? É um trabalho semelhante ao que vocês fizeram quando eu pedi algumas informações básicas sobre o tamanho da empresa, ramo de atividade e tal. Agora você vai começar a classificar essas empresas. Eu acho, que essa pode ser uma boa fonte de insights para vocês. Se a gente pensar em características das empresas, né, vamos pensar lá na administração, a gente pode, principalmente na área de serviços, né, mas isso também na área de produção de bens de consumo, bens de capital, você vai ter graus diferentes de complexidade na gestão da empresa, dependendo se a empresa tem um alto ou baixo volume de produção de bens ou prestação de serviço. A variedade de serviços ou produtos que uma organização oferece vai tornar o processo mais complexo ou mais simples. A variação de demanda, né, alguns serviços ou produção são altamente variáveis, com ciclos sazonais, em momentos de pico, momentos de vale, e aí isso torna também a gestão mais complexa. E o grau de visibilidade, ou seria também, né, se visibilidade é porque na verdade o autor no original ele tratou dos 4 Vs, e aí forçaram a barra para transformar o grau de contato em visibilidade. O grau de contato seria o quanto você precisa ter contato com o cliente durante o processo de venda ou o processo de prestação de serviço, porque isso também vai afetar na complexidade do processo, né, do processo de entrega, do processo de produção e tudo mais. Então, as organizações que vocês estão atendendo, elas têm alto ou baixo volume, variedade seria o catálogo, né, o portfólio de produtos e serviços que ela presta. É variado, é simples, é complexo. A variação de demanda por o que ela oferece, existe essa variação ou é constante? Quando é constante é muito mais fácil, é previsível, tudo que é previsível é mais fácil de gerir. E a visibilidade, também o grau de contato vai tornar o processo mais caro, mais barato, mais complexo, mais simples, que exige mão de obra mais especializada ou não, tudo isso são questões importantes. Essas organizações que vocês estão atuando, elas são intensivas em quê? Normalmente existem organizações que são mais ou menos intensivas em algumas coisas, né? Alguns tipos de organizações de fábricas são intensivas em matéria-prima. O mais importante para ela é o acesso à matéria-prima, é o como estocar, como trabalhar com essa matéria-prima. Outras são a mão de obra. Depende fortemente da qualidade da mão de obra. Outras dependem de informações ou de conhecimento também. São fortemente dependentes, né, de informações e trabalham com informações, né, principalmente prestação de serviço é muito comum, conhecimento das pessoas, né, informações / conhecimento também. Outras são intensivas em capital, você precisa de um alto volume. Quais são as características dessas empresas? De cada uma delas, o que elas têm em comum entre elas, né, que pode relacionar depois com os problemas que elas têm?
Nós estamos aqui falando sobre a gente entender as empresas e traçar algo que existe em comum entre elas. Essas organizações, elas são, vocês já me disseram que, né, na tabela que vocês fizeram, se elas são de comércio, de serviços, de indústria, ou se são um mix, né, dessas três coisas, ou duas dessas três coisas. Mas elas são mais fortes, as atividades delas acontecem mais aonde? É no front-end, é na hora da entrega, ou é no back-office, é na preparação para essa entrega? Ou é algo equilibrado, tem tanto esforço, tanto no back-office quanto no front-end? Isso vai fazer uma enorme diferença na qualidade e nas oportunidades de melhoria que você tem. Algumas coisas são perceptíveis claramente, né, no front-end, outras não são tão perceptíveis, elas têm mais a ver com a qualidade interna, o back-office, que vai entregar melhor produtividade, mas que não necessariamente vai ser percebida pelo usuário / cliente da sua empresa. Então é bom a gente entender cada uma dessas organizações, né, o que acontece de mais importante lá. E aí falar sobre os problemas, né? Quais são os problemas principais, o problema que você está atacando, ou quais são os principais problemas dessa organização? O problema é gestão, é mercado, são processos internos ou processos de relação com os fornecedores, processo de relação com o mercado, com os consumidores. É uma questão de cultura organizacional, clima organizacional, tecnologia, são finanças, ela não tem caixa, não tem condições, não tem capacidade de investimento, não tem capital de giro, não tem... São questões legais, o que impede essa organização de mudar, por exemplo, ela é o ramo de atividade é altamente regulamentado, ela não consegue fazer mudanças, então vai ter uma série de problemas que as organizações enfrentam, não está limitado a isso, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de problemas, mas existem outros problemas que vocês mesmos já identificaram. Então tentem identificar e tentem achar o que tem de comum entre essas organizações. E aí, em relação à inovação, dentro das possibilidades de inovação que você enxerga, né, para essas organizações, o que você acha? Essas empresas precisam de inovação incremental, inovação disruptiva, precisa começar tudo de novo, como às vezes quebra tudo e começa tudo de novo. Eles precisam de inovação baseada em ciência ou não, ou é só em trazer uma ideia nova, né, ou precisa pesquisar alguma coisa. Normalmente isso não é comum nas pequenas e médias empresas, mas é muito comum nas startups, onde você tem que buscar soluções científicas novas. É uma questão de mindset, nós vamos inovar mudando o mindset da empresa, mudando o mindset do gestor, dos funcionários, ou é uma questão de transferência de tecnologia, né? E transferência de tecnologia é algo que nem todo mundo domina, né, na área de inovação, não sei se todos, né, estudaram um pouco, com certeza leram, né, bastante sobre inovação para fazer o processo aí do Ali, mas a transferência de tecnologia é uma das formas que a gente tem de trazer inovação para a organização. E aí algumas dessas organizações podem estar precisando ou já trabalhando já dessa forma. Como é que eu faço essa transferência? Eu posso fazer através de contratação de pessoas que tragam tecnologia. E aí voltando só ao que a gente falou agora há pouco sobre o que é ciência. Ciência é conhecimento organizado e organizado através de método científico. E o que é tecnologia? Tecnologia é a aplicação desse conhecimento, que não necessariamente precisa nascer da ciência, mas a aplicação de conhecimento organizado é tecnologia. Então, tecnologia não é só você comprar coisas que tenham Wi-Fi, LED, laser, né? É você trazer conhecimento organizado e aplicar esse conhecimento na solução dos problemas. E isso muitas vezes é feito através de contratação de novos especialistas, de novas capacidades que você não tem dentro da organização. E você transfere a tecnologia trazendo pessoas capacitadas. Você pode comprar soluções que junto com ela tragam tecnologia, que tragam, por exemplo, treinamento, equipamentos novos que trazem treinamentos novos para dentro da organização, que você tem que aprender a trabalhar com um novo equipamento, e aí você precisa transferir tecnologia de fora para dentro. Você pode fazer parcerias com outras organizações para transferir essa tecnologia, essas empresas estão fazendo, existe potencial para isso, existem parceiros possíveis, treinamentos, outra forma, ao invés de contratar a gente com conhecimento novo, eu posso trazer conhecimento novo através de treinamento para dentro da organização. Então existem várias formas, não são só essas, eu posso licenciar patentes, eu acho que não é o caso, não coloquei aqui, mas eu posso licenciar uma patente, né, de algo, de alguma invenção, e isso é uma transferência de tecnologia. Eu posso me transferir de local para dentro de um local onde eu consiga aprender, eu vou para um polo, né, um polo dentro daquele ramo de atividade, um polo industrial, um polo tecnológico, né, tem uma série de formas.
formas, eu não coloquei todas aqui, mas existem muitas formas de transferência de tecnologia, e a gente pensar, essas organizações que eu estou atuando com elas, quais são as oportunidades de inovação que elas têm e quais são as oportunidades que nós estamos pensando. Como eu já disse antes, o meu trabalho não é sugerir para vocês as inovações, vocês sabem disso, é sugerir a escrita do artigo. Mas possivelmente algumas dessas inovações que vocês estão pensando junto com os seus empresários, elas passam por você classificar essas inovações. O que eu, às vezes, eu até já sugeri alguma coisa para a empresa, mas não sabia como classificar isso. Na hora de escrever o artigo, tudo isso que eu falei para vocês, não só agora sobre inovação, mas sobre gestão, sobre as empresas, características das empresas, sobre as características dos problemas, tudo isso já foi estudado, tudo isso tem teoria e a gente pode se basear e usar isso como referencial teórico, mas a gente precisa classificar essas empresas e ver qual é a teoria que eu vou utilizar para poder embasar o meu trabalho. Minha recomendação, obviamente, leiam artigos, muitos artigos científicos, façam o seu trabalho, seu dever de casa, lendo bastante e principalmente artigos relacionados com isso. Conversem com seus colegas internos e externos ao Ali, não só os seus colegas aqui do grupinho de 16 pessoas, e nem de todos os ALIs, né, de Minas, que são mais, mas não fiquem limitados a isso, conversem com as pessoas que atuam dentro da área de gestão, não precisa ser gente que trabalha no Sebrae ou que tem conhecimento de metodologia de Ali, do Sebrae, conversem com outros empresários, conversem com colegas de escola, colegas de faculdade, que vocês nem se encontram mais, mas batam papo, lembram de onde vêm as boas ideias. Apresente as suas ideias, apresente o seu palpite, os seus insights, coloque ele à prova, peça sugestões, peça comentários e você vai burilar, melhorar, refinar os seus insights até que eles se transformem em algo que seja útil, que você tenha orgulho, que você queira rabiscar alguma coisa sobre isso. Rabiscar, que coisa mais antiga, né? Então, leia muito, converse bastante, né, sobre as suas ideias, peça opinião de pessoas que conheçam alguma coisa sobre o assunto, né, e às vezes pessoas até que nem sabem quase nada sobre o assunto, elas podem te ajudar. Quem está do lado de fora às vezes tem uma visão menos comprometida e consegue te ajudar mais do que quem está comprometido ou envolvido, né, no problema. Sigam as recomendações do seu orientador, com essa cara de mal. Eu não tenho essa cara de mal, não. Eu nem consigo fazer essa cara de mal. Sigam as recomendações, acompanhem no Trello. Eu vou atrasar um pouquinho o Trello. Eu estou com alguma dificuldade porque acumulou muita coisa aqui na Unifal, porque nós estamos trabalhando à distância também. Eu estou preparando aulas também para todas as disciplinas que eu atuo, então atrasou um pouquinho. Peço um pouco de paciência, amanhã estará no Trello esse vídeo com todas as sugestões de leituras e tudo mais. Hoje definitivamente não vai dar tempo mais. Mas espero que essa videoaula seja bastante útil. Sigam as minhas recomendações, porque eu posso ficar muito mal que nem esse cara aí, tá? Aliás, é aqui do lado de cá. Não esqueçam, divirtam-se também, né? Não fiquem travados aí dentro, né, desse mundinho sem pensar nas perspectivas externas. Usem toda essa tecnologia que a gente tem para se divertirem, para se informarem, né, para também passar o tempo, porque não é fácil. Estamos todos confinados e tudo vai melhorar, se Deus quiser. Próximos passos. Toda a documentação deve ser feita pelo Trello, inclusive se você preparou alguma coisa e me apresentou nessa primeira semana, você vai colocar lá também, e as próximas atividades também estarão lá. Como eu disse, não vai dar tempo de eu fechar isso hoje, então não estará lá. Em 2 semanas nós faremos mais uma reunião one-to-one, igual a gente fez essa semana, para ver como é que foi o andamento, e nós temos que andar mesmo, tem muita coisa para ser feita, muitas atividades importantes, não podemos perder o foco. Isso eu já tinha falado na última aula, repito hoje: trabalhe com paixão, não perca o seu propósito, busque o melhor resultado, seja original, colabore sempre com os colegas. Esse grupo que vocês têm do WhatsApp, ele é muito rico, vai ajudar muito vocês, não só o grupo que vocês têm comigo, mas o grupo que eu sei que vocês têm entre vocês para falar mal de mim. Aproveitem o grupo, aprenda sempre com todas as oportunidades e seja o exemplo para os seus colegas, né? Fique na dianteira, fazendo de preferência antes dos outros, conseguindo resultados, logicamente,
bons para todos, né, para você, para todos nós, e que você consiga servir de exemplo, que as pessoas sigam o seu exemplo e façam também, né, abra caminhos, né, para as pessoas poderem aprender contigo e criar atalhos, né, para os outros que vêm seguindo. Então, todo insight, toda a descoberta que vocês fizerem, alguma ferramenta, alguma coisa que facilite o trabalho, né, compartilhe com os colegas, compartilhe comigo, e assim a gente vai trabalhando. Tá, joia? Até a próxima.